Com a autorização do Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, o Excelentíssimo Tenente-General António Noé Pereira Agostinho, vamos dar início às conferências sobre a temática da Grande Guerra 1914-1918, cuja evocação centenária o Exército está a promover. O Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Dr. Vítor Jesus Carioca, vai usar a palavra. Muito bom dia a todos. Sinal, é uma honra dizer tê-lo aqui conosco, nesta casa, que é a casa de todos. Sinal mais coelho, é uma honra. Eu venho sempre, o general também, o coronel Guilherme Leitão, meu caro amigo, permita-me de novo aqui uma informalidade, um enorme respeito e elevada consideração que me merece. Em meu nome e do Instituto Politécnico de Beja, queria, em primeiro lugar, agradecer este convite e dizer que sempre todos na instituição que represento estarão ao vosso dispor e da instituição militar para que, em conjunto, seja possível construir obra na comunidade que nos envolve. Esta é a nossa missão, o serviço de todos. É com profundo sentido de amizade que vos acolhemos nesta instituição. O século XX foi marcado, em minha opinião, por 4 grandes ciclos, com implicações mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que tratamos nesta semana, a Revolução Russa, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. A nossa identidade, a identidade portuguesa, percorre os séculos e foi sempre marcada pela ousadia de todos aqueles que fizeram Portugal. Há 9 séculos, quando Afonso Henrique guerrilhou sua mãe para firmar o território português face ao poderio de Castelo Leão, em 1385, quando Novas imortalizou aos Barrota, no século XVI em Macau, onde Camões imortalizou a alma lusitana. Tive a oportunidade de ter estado em Macau, nesse país, há cerca de 2 anos, na gruta lendária onde li versos do sempre Camões. Em 1640, quando foi necessário tomar a nossa independência económica e política face ao poderio espanhol, em abril de 74, onde importava renovar o espírito da democracia e refletir o nosso papel em África. Sempre a organização militar e o exército estiveram presentes e durante o século XX, enquanto importante contributo no esforço da alfabetização da sociedade portuguesa, aspecto para nós fulcral e de relevância. Os quartéis funcionavam então como verdadeiras escolas, reforçando não só o espírito de instrução dos portugueses, como também a sua cidadania. A evidência do papel sempre desempenhado pelas estruturas militares ao longo da nossa história é reconhecido com ênfase pelo Ministro da Defesa Nacional, Severiano Teixeira, em Leiria, em 2007, na cerimónia comemorativa do Dia do Exército. Os portugueses reconhecem e reconhecem com orgulho o Exército Português como uma instituição nacional, um pilar sólido em que assenta a soberania do Estado e a independência nacional. O respeito e o prestígio do Exército Português na comunidade nacional é a melhor homenagem que podemos prestar, todos nós, portugueses, aos soldados de Portugal. Temos o dever, em momentos solenes como o que vivemos hoje, de evocar a história do Exército Português, que se confunde com a história da fundação do Estado, com a definição e a defesa das fronteiras de Portugal. Palavras que atestam e reconhecem o elevado valor da prestação da instituição militar na construção da nossa identidade, desde os seus primórdios à atualidade. Atualidade configurada pela alteração dos modelos sociais e pelas novas necessidades e realidades do sistema social, com profundas implicações na alteração dos modelos de funcionamento da instituição militar e na forma como a sociedade a considera e avalia. É nesta história longa de um povo sempre insatisfeito, sempre lutar por ideais que considerou necessidade de renovação, que o espírito militar esteve sempre presente. Isto merece-nos particular atenção. A atitude dos portugueses e da sua estrutura militar na luta pela identidade nacional por equilíbrios que lhe permitiram percorrer um longo caminho desde Zamora, em 1143,
São quase 9 séculos de ambição, de renovados episódios de nacionalismo que nos permitiram, tenho certeza, imortalizar a firme vontade do português em vencer, como afirmou Camões, e que nos permitirá, em minha opinião, encontrar respostas aos desafios que hoje, 2014, se nos colocam e a toda a sociedade portuguesa. Tenho a certeza que os nossos antepassados, cuja memória aqui saudosamente respeito, imortalizados por Camões, nos permitiram acumular a energia e a alma lusitana para vencer os novos desafios que se colocam hoje a Portugal. Terminaria agradecendo-vos, em meu nome e todos aqueles que partilham neste Instituto os valores mais altos, que são a alma dos portugueses e da sua história, que também esteve muito presente em 1914-18. Obrigado a todos. Na sequência dos trabalhos, vamos proceder à constituição da mesa de conferência. A mesa da conferência é constituída pelo moderador Dr. José Horta, ladeado pela Dra. Francisca Augusta Bicho e o Major Adelino Matos Coelho. Major-General, peço desculpa. Passo a palavra ao Sr. Moderador, Dr. José Horta. Excelentíssimas autoridades civis e militares, excelentíssimos e excelentíssimas participantes. Cabe-me a mim moderar este painel das comemorações do Dia do Exército neste dia 24 de outubro de 2014. Data em que se celebra a tomada de Lisboa em 1147. Passo a apresentar os oradores desta mesa. Ao meu lado esquerdo está o excelentíssimo senhor Major-General Adelino de Matos Coelho, cujo pequeno currículo passo a apresentar, resumo de currículo passo a apresentar. É habilitado pelos cursos de Infantaria da Academia Militar, Geral de Comando e Estado-Maior e Superior de Comando e Direção do Instituto de Altos Estudos Militares. Possui outros cursos de que se destacam o do Oficial de Informação Pública do Comando Aliado da Europa da OTAN, em Bélgica, o curso militar de Direito Internacional dos Conflitos Armados, no Instituto de Direito Humanitário de Internação Remo, em Itália, e o diploma de pós-graduação em Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias unidades e órgãos do Exército, nomeadamente no Regimento de Infantaria número 3 em Beja, que comandou de 1999 a 2000 e no Estado-Maior do Exército, onde desempenhou o cargo de chefe da divisão pessoal. Além disso, também desempenhou cargos na Divisão de Informação e Relações Públicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas e do Ministério da Defesa Nacional e no gabinete do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde foi assessor. Cumpriu uma missão de serviço em Angola no ano de 1975. De julho de 2003 a outubro de 2005, foi o comandante da Zona Militar dos Açores, após o que preencheu sucessivamente os cargos de diretor da Direção de Justiça e Disciplina, de inspetor adjunto da Inspeção-Geral do Exército e diretor da Direção de História e Cultura Militar do Exército. É sócio da Revista Militar, integrando a atual direção. Tem participado em encontros, colóquios e congressos e publicado trabalhos nas áreas da história militar, da preservação e conservação do património e do direito internacional dos conflitos armados. É académico honorário da Academia Portuguesa de História. É investigador convidado no Grupo de Investigação de História Militar e das Relações Internacionais, docente de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, integrado nos projetos militares portugueses na Guerra da Sucessão de Espanha e Portugal em África, da Conferência de Berlim aos Soldados Desconhecidos, 1864-1945.
1921. O excelentíssimo Sr. Major-General Adelino Matos Coelho vai proferir uma comunicação sobre Angola e Moçambique na geopolítica da Vital África. Passo a apresentar a professora Francisca Bicho, que está ao meu lado direito, que é natural de Cuba, no Alentejo. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Possui também a parte escolar de mestrado em Estudos Portugueses, Culturas Regionais Portuguesas, da Universidade Nova de Lisboa, cuja dissertação não concluiu oportunamente por motivos de ordem pessoal. Em vertente muito distinta, possui ainda o bacharelado em Contabilidade do antigo Instituto Comercial de Lisboa, atual ISCAL. Interessada em diversas áreas da história, centra a sua investigação e aprofundamento de conhecimentos entre finais do século XIX e princípios do século XX. Investigadora em História Local, Social, Política e das Ideias, com publicações neste âmbito, particularmente através da sua colaboração em jornais, como, por exemplo, A Batalha, jornal editado pelo Centro de Estudos Literários, ou ainda através de trabalhos em exposições de cujo conteúdo tem sido responsável. Em 2011, assinalou o centenário da morte do escritor Fialho de Almeida, sendo autora de um dos capítulos do livro Fialho de Almeida, 100 anos depois. Professora de História do Ensino Secundário, lecionou em Beja e está aposentada. Assume o voluntariado como professora de História de Portugal da Universidade Séria de Beja desde a sua fundação em 2007. Entre 1993 e 2011, foi diretora do Centro de Formação de Solução de Escolas, com sede na Escola Secundária Diogo Gouveia de Beja, com responsabilidades na formação de professores e funcionários nas escolas de uma vasta área regional. A excelentíssima senhora professora Francisca Bicho vai proferir uma comunicação subordinada ao tema a Primeira Grande Guerra e o seu enquadramento político, económico e social. Vou dar então a palavra à professora Francisca Bicho. Bom dia a todos, senhoras autoridades militares e civis e a todos os participantes. O tema que me foi proposto para esta intervenção é a Grande Guerra, enquadrantes política, económica e social. Irei então fazer uma abordagem com referências gerais e tocando naturalmente Portugal. Como sabemos, assinala-se em 2014 o centenário da Grande Guerra, a primeira. E as comemorações poderiam ser marcadas fundamentalmente pela evocação das vítimas, incluindo os soldados que nela intervieram, e obviamente os portugueses, do CEP, no território europeu, mas também os que se bateram em África, e pelo registro da brutal carnificina que produziu vencedores e vencidos, não fosse afinal o facto maior de, com essa grande guerra, não terem a Europa e o mundo conseguido uma paz duradoura e vivermos no século XXI, 100 anos depois, com diversos focos de conflito, sejam de for que ocorram, ameaças constantes e problemáticas de algum modo semelhantes, o que justificará que os Estados e os Exércitos estejam em alerta. Apesar da grande importância do ano 1919, da Conferência de Paz, da criação da Sociedade das Nações, dos Tratados de Paz, a grande esperança consubstanciada na afirmação de nacionalidades, da democracia e de uma nova ordem internacional, essa esperança foi ensombrada pelo desencanto de muitos e a paz foi comprometida. Um novo grande conflito mundial, a Segunda Guerra, esmagou ainda o século XX e hoje, em 2014, devemos estar aqui também e ainda para pugnar pela paz. Contudo, devemos seguir a opinião daqueles que consideram
teve o século XX o seu início em 1918, com o fim da Primeira Guerra, tais as transformações operadas aos vários níveis. Indo o nosso particular sentimento para uma referência à afirmação dos povos, enquadrados em Estados-nação, para assim voltarmos aos tempos atuais, pensarmos na crise do Estado-nação e evocarmos os povos, nação, nações, sem Estado e sem terra, e recuarmos então à data de 1914 para focarmos a problemática das nacionalidades nos territórios fulcrais para o despolutar da Grande Guerra. Hoje como ontem, os povos podem coexistir no território, mantendo a sua diversidade, mas são muitas vezes perseguidos, violentados e destroçados por grupos de homens que politicamente representam Estados e que nessa condição sacrificam povos em nome de interesses e ambições de natureza política e económica, traçando a geografia conveniente aos seus objetivos, mesmo que à custa de vítimas de guerra ou submissão de sobreviventes amordaçados na sua cultura, língua, religião. Assim, situemos em 1914, começando por traçar em 3 pontos as primeiras linhas gerais. 1. Seguindo René Raymond, às vésperas de 1914, o facto nacional nada perdeu da sua intensidade. Esse facto que, desde 1815, se afirma e com que força, nas palavras do autor, pois que o movimento das nacionalidades, em particular na Europa Ocidental, inspirado na Revolução Francesa e no romantismo, marca o século XIX profundamente nacionalista, de luta pela afirmação dos cidadãos, traduzindo anseios de independência ou unificação, procurando que um Estado corresponda à nação, quando muitas vezes, em meados finais do século XIX, princípios do XX, nações diversas viviam no mesmo Estado ou elementos da mesma nação estavam dispersos por vários Estados. Além de que devemos ter presente o quadro político dos impérios autoritários, Império Alemão, Austro-Húngaro, Otomano e Russo, onde tal problemática mais se sentia. 2. Por outro lado, à data de 1914, estamos a falar desses impérios, mas também dos imperialismos que expressavam o desenvolvimento capitalista das potências europeias. Estas dominavam e desejavam partilhar grandes parcelas do mundo através da sua ação político-colonial. E enquanto metrópoles, também impunham às colónias a língua, religião, cultura e, naturalmente, relações económicas favoráveis a si próprias, troca de matérias-primas por produtos industriais, além de disporem dos homens colonizados em caso de guerra. Mas, em paralelo com o desenvolvimento do capitalismo, também se verificava a consciencialização operária e a afirmação das ideias socialistas do internacionalismo, que se opõem ao primeiro, mas também são alvo de atenção por parte de movimentos nacionalistas que, por oposição, irão por vezes adquirindo feição conservadora, assim se afastando do enquadramento democrático em que o sentimento nacional operava razoavelmente. A Alemanha e a Grã-Bretanha rivalizavam por uma posição de hegemonia industrial, a ambas se juntando a França e a Itália nos desejos de expansão colonial, em particular nos territórios africanos a partilhar. A Península Balcânica era uma zona fervilhante entre as regiões e povos da geografia dos impérios austro-húngaro e otomano. A Rússia tinha interesses nos Balcãs, visando o domínio dos estreitos do Bósforo e Dardanelos para acesso ao Mar Negro, contrapondo um pan-eslavismo ao pan-germanismo da Alemanha-Áustria. Fora da Europa, os Estados Unidos dominavam e controlavam, pelo menos, a América, enquanto o Japão revelava um alargamento territorial entre 1865 e 1910. O poderio e a ambição do Império Alemão
fundamentam a responsabilidade que é atribuída à sua política externa no eclodir da guerra, ainda que algumas teses explicativas considerem que tal deve ser visto na relação com a própria política interna e a gestão do perigo da crescente afirmação do movimento socialista e ainda, segundo outros, que deve também ser tomada em conta a inabilidade e, claro, as ambições de todas as outras potências que intervieram no conflito. 3. Portugal era uma jovem república que, em termos externos, mas também internos, precisava afirmar-se. E, como recorda o professor Nuno Severiano Teixeira, era pela guerra que passava a defesa externa e interna da República, sendo estas últimas as palavras do próprio Partido Democrático, sempre defensor da entrada de Portugal na guerra. Segundo o mesmo professor, na estratégia portuguesa caberia a defesa dos territórios africanos e, no palco europeu, a afirmação da nossa soberania, um lugar entre as nações e a perspectiva de que a República e o Partido Democrático seriam reforçados e legitimados. Bom, vamos dar início à segunda parte desta sessão. Depois da intervenção do Sr. Major-General Adelino Coelho, faremos um pequeno debate em torno das duas comunicações. Vou lembrar o título da conferência do Sr. Major-General, que é Angola e Moçambique na geopolítica da Mittel África. Tem a palavra. Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar as santíssimas entidades, designadamente, começo por aqui da Casa, o Sr. Presidente do IPB, primeiro o meu General Vice-Chefe, o General Presidente da Comissão Educativa da Primeira Guerra Mundial, e cumprimento o Sr. General Santos Carvalho, diretor da Direção Histórica do Governo Militar. Tenho aqui uma relação de diversas entidades presentes, e penso que algumas já saíram, para não estar a esquecer nenhuma, todas as entidades presentes também eu cumprimento. E gostaria também de felicitar, portanto, além dos elementos que me acompanham na mesa, o Sr. Presidente da Sessão, a Sra. Francisca Bicho, cumprimento a ela em particular a brilhante comunicação que me facilitou a introdução ao que vou dizer. Reconheço que muitas das coisas que ela disse eu necessitaria de as dizer para a minha intervenção. E assim ela já me facilitou a vida, só que eu fazia aqui um pequeno ajustamento, não sei dizer-se, à intervenção dela. Na questão do pan-germanismo, que ainda está hoje na canção nacional dos alemães, cuja terceira estrofe é o hino nacional alemão. E o que eu vou dizer não está nessa estrofe. A Alemanha, acima de tudo em todo o mundo, custe o que custar. Isto faz parte do discurso do pan-germanismo. Então vamos falar de Angola e Moçambique na geopolítica alemã da Mittel África. Já tivemos a oportunidade de ver aqui com a intervenção anterior, afinal de contas, os alemães, lá longe, em muita manha. Então, abordarei estas linhas e começaremos por dizer que a eclosão da Grande Guerra, logo a seguir à eclosão da Grande Guerra, a situação militar foi favorável aos alemães, que na segunda quinzena de agosto de 1914 já averbavam vitórias na França, Batalha de Morringe, na Bélgica, em Charleroi e Mons,
e também, não está no mapa, mas também na Polónia, a Batalha de Olsztyn. Estas foram as primeiras ações do Plano Schlieffen para uma guerra europeia. Mas contra a ofensiva franco-britânica a leste do país, nas margens do Marne, esta contraofensiva fez abortar o objetivo alemão de uma vitória rápida, decisiva ao Ocidente, para em seguida transferir forças para o Oriente. Não vamos descrever aqui agora esta Batalha do Marne, mas é importante que a fixemos. 9 semanas depois, ainda na corrente vitoriosa alemã, o chanceler Bethmann Hollweg aprovou o September Programme, um plano estratégico concebido na lógica expansionista da Mitteleuropa para uma grande Europa e uma União Económica e Aduaneira na África Central, ambas lideradas na Alemanha. O September Programme estipulava o desmantelamento das capacidades económicas e militares da França, impondo como sanção o pagamento de uma indemnização de guerra que impedisse ou dificultasse o rearmamento do país. A par da anexação da Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia e de territórios da França, o plano também previa a expansão do Império Colonial na África Central, na Mitteláfrica, que incluiria os territórios coloniais franceses e belga, deixando em aberto a opção para futuras negociações, designadamente com a Grã-Bretanha. As diligências do rei Leopoldo II da Bélgica em relação à bacia do rio Congo, nomeadamente a convocação da Conferência Geográfica de Bruxelas de 12 a 14 de setembro de 1876 e a criação da Associação Internacional Africana, são vistas por muitos historiadores como o início da partilha da África. A conferência visou a exploração científica do continente africano, a abertura de vias de penetração civilizacional e medidas para suprimir os maus tratos dos negros. No entanto, foram discutidas as atividades dos europeus no continente face à emergência do Estado Livre do Congo. Ouvindo especialistas em assuntos africanos sem a participação de Portugal, Leopoldo II tentou, em vão, estabelecer as áreas de influência naqueles territórios em oposição a direitos históricos. Quanto à Associação Internacional Africana, com objetivos aparentemente humanitários, foi-lhe atribuído o exercício de direitos majestáticos na bacia do Congo, onde Portugal já tinha interesses instalados desde o século XV. Em relação a Portugal, em reação a isto, Portugal e a Inglaterra assinaram o Tratado de Lourenço Marques, de maio de 1878, sobre limites de Moçambique e a bacia do Zaire, o qual não foi aprovado pelo Parlamento português. 2 anos depois, em 1882, retomaram-se as negociações que culminaram com o Tratado Luso-Britânico, que foi assinado em 26, portanto, sobre o Zaire, que foi assinado em 26 de fevereiro de 1884. Portugal comprometia-se a abrir à navegação o curso português dos rios Zaire e Zambeze, reconhecendo como válidos todos os tratados que os agentes britânicos haviam arrancado aos sopras. Todavia, eram-lhe reconhecidos importantes direitos ao norte do Ambriz e também homologados os seus limites fronteiriços na região congolesa. O tratado foi alvo de reações internas e internacionais. A opinião republicana logo sustentou que as cláusulas do tratado reproduziam o mesmo espírito de cedência e o mesmo reverencial temor que já maculara o Tratado de Lourenço Marques de 31 de maio de 1879, que admitia o desembarque de tropas britânicas e permitia o patrulhamento das costas moçambicanas por navios britânicos. O abandono deste tratado, o papel passivo e a falta de apoio da Inglaterra às posições portuguesas na Conferência de Berlim reforçaram o sentimento nacional anti-britânico, despertando a ideia de que Portugal deveria procurar apoio designadamente junto da França e da Alemanha. Em 1883, o chanceler Bismarck voltou-se para a África numa mudança estratégica de reação às decisões da Bélgica e aos interesses dos restantes países europeus. A Conferência sobre o Rio Congo, era este o nome que os alemães lhe davam, normalmente designada de Berlim, teve como objetivos garantir o livre comércio e a navegação nos rios Congo e Níger e regular as ocupações territoriais africanas. Bismarck, o anfitrião da Conferência, defendia que os tratados bilaterais em vigor já não tinham valor internacional, sendo necessário o seu reconhecimento e a ratificação dos mais importantes. Neste sentido, a Conferência adotou procedimentos sobre a liberdade de comércio e neutralidade dos territórios da bacia do Congo, sobre tráfico de escravos, condições de navegação dos rios Congo e Níger e regras nos tratados internacionais referentes às ocupações futuras no continente africano.
O Império Alemão apenas teve colónias após a Conferência de Berlim, apesar de Frederico Guilherme I da Prússia ter fomentado um projeto comercial na África Ocidental, quando a Companhia do Brandemburgo Africano fundou uma colónia na Costa do Ouro em 1680 e interessou-se pela ilha de Erguim, na costa da Mauritânia, entre 1683 e 1721. Bismarck afirmava: a expansão da Alemanha não pode acarretar perigos internacionais. Por isso, a política colonial alemã obedecia ao princípio: a bandeira segue o comércio. Sem autorização do Parlamento para despesas em expedições longínquas, sem o apoio popular e com receio de conflitualidade internacional, dada a fraqueza naval da Alemanha, o chanceler delineou uma política colonial discreta. O Império Colonial Alemão em África foi constituído por 3 colónias. A África Ocidental Alemã integrava os Camarões e a Togolândia, hoje o Ghana e o Togo, Sudoeste Africano Alemão, a atual Namíbia, e o sul da faixa de Caprivi, do Botswana. A África Oriental Alemã incluía os territórios de Tanganica, hoje parte continental da Tanzânia, o Ruanda-Urundi e o Triângulo de Kionga, em Moçambique. Excetuando a Togolândia e os Camarões, as colónias alemãs foram administradas por companhias majestáticas ou de carta, charter company, de natureza privada e portadoras de carta de concessão governamental. Nas colónias, o poder público não era exercido diretamente pelo Estado soberano, mas era confiado por este às companhias que o exerciam sob fiscalização governamental. Assim surgiram a Companhia Alemã da África Oriental, a Sociedade Colonial Alemã da África do Sudoeste e a Sociedade Alemã da África Oriental. Esta para a exploração... a Sociedade Alemã da África, esta para a exploração no Togo e nos Camarões. As companhias, como empresas internacionais privadas, pagavam impostos ao governo, cobravam taxas em dinheiro ou em trabalho aos africanos, importavam e exportavam, realizavam comércio, criavam e geriam plantações, construíam infraestruturas e garantiam a ordem e as comunicações. Para proteger os cidadãos e os bens nas suas colónias africanas, foram organizados 3 tipos de forças: forças de polícia, exército colonial, Força Imperial de Proteção. O Excelentíssimo Major-General João Manuel Santos de Carvalho, Diretor da Direção de História e Cultura Militar, vai preferir umas palavras alusivas ao ato. Bom dia a todos. Eu sou o Diretor de História e Cultura Militar e agradeço por terem ficado, mesmo depois das excelentes comunicações. Eu, desde já, gostaria de agradecer a presença do Sr. General Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, o General Pereira Agostinho. Obrigado por se dignar a estar nesta cerimónia, o que muito nos honra e motiva a Direção de História e Cultura Militar no cumprimento da sua missão. Eu queria dizer que realizámos esta conferência no Instituto Politécnico de Beja porque ela se insere no conjunto de programa de comemoração do Dia do Exército em Beja. Dia 24 de outubro, mas por razões de calendário, será comemorado o seu dia festivo grande, com a sua parada, no dia 26 de domingo. Mas estamos aqui, exatamente, porque a Direção de História e Cultura Militar, no espírito do Exército, de mostrar, de promover o seu caráter coletivo e promover também o conjunto de capacidades e valências que possui, nós, Direção de História e Cultura Militar, organizámos um conjunto de atividades histórico-culturais. Começámos ontem com a inauguração, e está patente até o dia 31 de outubro, uma exposição na Casa da Cultura de Beja sobre a saúde militar na Grande Guerra. Hoje, com esta conferência sobre a Grande Guerra, tivemos que limitar os temas: enquadramento político, económico e social e algo sobre a África, o teatro de operações desconhecido. Lá fora, no IPB, numa outra sala, está também patente uma exposição que nós designamos itinerante porque efetivamente tem sido essa a característica daquela exposição, com base em roll-ups e algumas peças. Fala sobre a Grande Guerra, as causas, as fases da Grande Guerra. Fala sobre o Corpo Expedicionário Português. Fala sobre o herói português.
fala sobre o Teatro de Operações de África. E essa exposição é itinerante pelas escolas por todo o país. Desde o início do ano tem sido itinerante. Portanto, este é um conjunto de atividades, e por isso estamos aqui no IPB, é um conjunto de atividades que se insere na Semana de Educação, de comemoração do Dia do Exército. Muito obrigado pela vossa presença. Eu queria, das minhas palavras finais, agradecer de modo reconhecido aos palestrantes a vossa disponibilidade, as vossas excelentes comunicações sobre a Grande Guerra, sobre a crise que se vivia em Portugal e a importância do Teatro de Operações de Angola e Moçambique. São certamente as vossas palestras, as vossas comunicações, importantes, valiosos contributos para um melhor conhecimento do esforço de guerra realizado e impacto social e económico que daí decorreu. Julgo poder referir que entendo a presença do meu general, Sr. General Oliveira Cardoso, Presidente da Comissão Coordenadora para a Educação do Centenário da Grande Guerra, a presença de todos vós, o reconhecimento não só pela utilidade do Exército no seu papel ativo na preservação e divulgação da história militar e património histórico-cultural que informa o passado do Exército, mas também, certamente, o quererem associar-se a esta reflexão nacional sobre o que éramos na altura, início do século XX, início da Grande Guerra, como Exército, como éramos como nação e como Portugal e o seu povo participaram nesse conflito. Hoje, 100 anos depois, hoje em pleno século XXI, os portugueses atuais não devem cometer o pecado da indiferença, mas devem ter respeito por esses homens e essas mulheres que estiveram naqueles teatros de operações de Flandres, Angola e Moçambique. Mesmo falando de insucessos de preparação do contingente expedicionário português, das deficientes condições em que foram empenhados em Angola ou Moçambique, dos deficientes serviços de apoio, da falta de equipamento e armamento, até do resultado da Batalha de Lalis, sempre o devemos fazer com respeito, honrando os nossos soldados da Grande Guerra, pois, apesar de tudo, mercê do esforço e capacidade de muitos quadros e sacrifício das tropas em geral, foi possível às tropas portuguesas cumprirem os objetivos principais do seu empenhamento. Meus senhores e meus senhores, e na oportunidade, e porque sou representante do Exército na Comissão Coordenadora para a Educação, que ao nível nacional se pretende fazer sobre o centenário da Grande Guerra, devo referir que ao nível do Exército se estão já a realizar muitas atividades que irão durar estes próximos anos, até 2018, que vão desde colóquios, exposições, projetos de investigação, concertos, reedição de livros, até à produção de um memorial virtual, como parte do site Portugal na Grande Guerra, que já permite a pesquisa e a informação dos combatentes mortos, do cotidiano das tropas na frente de batalha, e uma observação sobre os cemitérios, os campos de batalha e monumentos educativos dos militares mortos. Julgo, pois, que através de todas estas iniciativas, atividades, o Exército já disponibiliza e desenvolve, na verdade, o Exército demonstra também que é uma instituição nacional, eficiente e moderna, também no plano cultural, e contribuindo assim para o conhecimento e progresso, pensamos nós, da sociedade em geral. Mas para além do Exército, pode a coletividade académica e a população em geral contar com iniciativas que, ao nível do Ministério da Defesa, com o envolvimento do Instituto de Defesa Nacional, da Liga dos Combatentes, da Comissão Portuguesa de História Militar e dos outros ramos das Forças Armadas, eles desenvolvem outras atividades. E essas atividades estão inscritas, e eu desafio-vos a consultar o seguinte site, www.Portugal Grande Guerra, é fácil, Portugal Grande Guerra, defesa.pt. Todos os organismos que compõem a Comissão Coordenadora, de que é Presidente o Sr. General Oliveira Cardoso, aqui presente, estão animados do mesmo propósito de fomentar uma ligação a todas as instituições nacionais e estrangeiras empenhadas no mesmo objetivo de evocar a Grande Guerra. Ao realizarmos estas conferências, estamos a dar um contributo valioso para que o entendimento e o conhecimento deste conflito na história europeia não caia no esquecimento e possa até contribuir
para uma análise de vulnerabilidades e fontes de resiliência nacional. Para terminar, os nossos agradecimentos mais uma vez aos palestrantes, à doutora Francisca Bicho, ao Sr. Major-General Matos Coelho, mas também ao Dr. José Horta pelo seu papel de moderador. Os nossos agradecimentos também ao Instituto Politécnico de Beja, não só pelo apoio a esta conferência, mas também à exposição que vos convido a visitar. Queríamos também agradecer à Câmara Municipal de Beja. Eu ontem tive a oportunidade de agradecer pessoalmente a imediata disponibilidade e apoio para receber estas iniciativas de caráter histórico-cultural. E por último ao R3, cujo comandante está aqui presente, pelo apoio logístico e impessoal para diversas tarefas relacionadas com este conjunto de atividades histórico-culturais que a Direção de História e Cultura Militar aqui desenvolve. E era isto. Muito obrigado pela vossa presença e convidava-vos a realmente consultar o site e a visitar a exposição que ali está fora, a tal exposição itinerante que tem tido, julgo eu, algum sucesso. Muito obrigado.